Olá, queridos amigos, queridos irmãos, feliz dia a todos, graça e paz. Amém, queridos? Vamos orar ao nosso Deus e Paizinho querido, antes de abrirmos a palavra de Deus? Então vamos, queridos, oremos. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos mais um dia aqui reunidos para adorar o Teu santo nome, meu Pai. Teu nome, Senhor Deus, que é puro, que é santo, que é verdadeiro. Paizinho, neste momento nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, ser conosco no estudo que faremos agora, meu Pai. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos aprender mais e mais no dia de hoje sobre as Tuas verdades bíblicas, meu Pai. Abençoa-nos neste estudo que faremos, neste instante. Abençoa a minha vida, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus amigos que estão assistindo a esse vídeo. Que essa palavra possa penetrar o teu coração e que maravilhas possam ser feitas em nosso meio através desta palavra, desse estudo bíblico, meu Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. No doce nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Hoje nós estudaremos o segundo livro da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo de número 7, queridos, página 83, nesta Bíblia que estamos estudando, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Queridos, versículo de número 14. Primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me enviou a ti para te dizer: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Queridos amigos, no rodapé está nos encaminhando para Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 4. Vamos lá? Página de número... Só um minutinho, queridos. 1639. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E no rodapé, queridos, manda nós voltarmos para Êxodo, capítulo de número 7. Formiguinha começou a cair aqui. As formiguinhas estão caindo aqui já, queridos. Estou debaixo do pé de manga. Então, manda nós voltarmos para Êxodo, capítulo 7, versículo 17 ao 21. Vamos lá, queridos. Vamos correr no tempo, que as formiguinhas estão caindo aqui. E começa a pinicar o meu nariz. Então, vamos, queridos. Página 84, versículo de número 18. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do rio do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de prata.
Nos de pedra, queridos. Nos de pedra. Ei, meu Chile. Começa o vídeo de novo. Não, queridos. Não vou começar de novo, não. Nós vamos desse jeito aqui. Porque quando acontece isso, queridos, quando eu dou essa gaguejada e erro e vou retificar, eu tenho mais essa proximidade com vocês, meus irmãos queridos. Porque aí é a hora que eu posso conversar um pouquinho com vocês. Certo, queridos? Vamos continuar. Versículo de número 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Olha isso, queridos. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, queridos, depois que o Senhor feriu o rio. Vamos prosseguir. A segunda praga. Imagine para que essas pragas que Deus estava jogando ali no Egito, para que Faraó, queridos, pudesse amolecer o seu coração que estava endurecido. Vejamos. Segunda praga, rãs. Depois, capítulo 8, viu, queridos? Versículo 1 em diante. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Queridos, um animalzinho muito estranho aqui. Hoje, os animaizinhos estão bem atacados aqui, queridos. E eles ficam escondidinhos para me pegarem. Dá uma mordidinha aqui no meu dedo, que dói, viu, queridos? Umas formiguinhas bem pequenininhas. Vamos continuar, queridos. Então, estamos no versículo de número 1. Na página 84, aqui do capítulo 8, queridos. Assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Versículo 2. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Queridos, era rã para todo lado. Vamos ver o que vai dar isso. Versículo de número 4. Será que o faraó, rei do Egito, vai amolecer seu coração depois de tantas rãs espalhadas ali na sua casa? O animalzinho não tinha caído, que é a hora que eu soprei, queridos, agora eu acho que foi. Versículo de número 4. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e fez subir rãs sobre a terra do Egito. Arão, queridos, só um minutinho. O animalzinho vai e volta, queridos, acho que ele voa. Só o sangue do cordeiro. Eu penso que esse animalzinho aqui, queridos, pode ser o inimigo que está enviando aqui para me atrapalhar, porque está tirando toda a minha concentração e eu não posso parar o vídeo. Vamos continuar, porque não podemos parar, né, queridos? A obra do Senhor não para. O inimigo pode mandar aí
os seus animaizinhos também, porque estamos falando aqui dos milagres que o profeta de Deus fazia ali no Egito. E o inimigo, o adversário de Deus, está mandando uns animaizinhos aqui para me atrapalhar, para eu não gravar o vídeo, queridos. Mas vamos continuar. O versículo de número 6, queridos. Vamos novamente ao número 5. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Olha aqui o profeta fazendo. Número 7. Então, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Olha isso, queridos. Quando Arão ia ali, fazia, estendia a mão com o bordão para fazer o milagre de Deus, os magos do rei do Egito, do faraó, queridos, vinham com suas ciências ocultas e faziam aparecer as mesmas coisas que Arão fazia aparecer. Mas vamos ver, queridos, versículo de número 7. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Olha, queridos, vocês estão observando a presença de Deus aqui neste vídeo. Escutem. É a presença de Deus, queridos. As aves, os pássaros cantando. É muito lindo, né, queridos? Eu fico encantada, apaixonada pela presença de nosso Senhor Jesus Cristo aqui em nosso meio. Nos nossos vídeos, queridos, me motivando, me incentivando, não pare, porque teve um erro no vídeo, não pare, continue, porque eu quero dessa forma. Vamos continuar, queridos. Versículo de número 9. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Queridos, me desculpem, esse vídeo está bem complicadinho, porque eu estou aqui debaixo do pé de manga e estão caindo uns bichinhos muito estranhos. Eles são voadores, parecem umas formigas, mas eles voam, queridos. Não sei que animalzinho é esse não, está me distraindo, mas vamos lá. Aqui, queridos, o nosso irmãozinho Moisés disse que seria conforme a palavra do rei, do faraó, rei do Egito, porque ele pediu para que tirassem as rãs ali da sua casa e das casas de todos os egípcios. E Moisés disse que assim seria, conforme a palavra do rei, do faraó, e que eles iriam retirar as rãs das casas deles, dos oficiais do rei, e ficariam somente no rio. Página 85, queridos, versículo de número 12, estamos estudando aqui, fazendo um estudo bíblico para quem está chegando aí agora nesse vídeo, não está entendendo nada o que é isso. Estamos fazendo estudo bíblico do livro de Êxodo, segundo livro
da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, capítulo de número 8, versículo de número 12 agora. Então, saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Olha isso, queridos. Quando parecia que Moisés ia conseguir tirar o povo ali do Egito, quando parecia que o Faraó tinha amolecido o seu coração, ele mudava de ideia, endurecia novamente o seu coração. E, queridos, ele não cumpria com a palavra dele, porque ele deu aqui a palavra dele de que iria deixar o povo de Israel e ir embora adorar a Deus. No entanto, ele continuou de coração endurecido, diz a palavra do Senhor. Agora nós vamos aqui para o versículo de número 16, para a terceira praga, piolhos. Vamos ver se agora, queridos, o coração do Faraó vai amolecer. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas, para produzirem piolhos, porém não puderam. Olha isso, queridos. Agora, os magos do Faraó, rei do Egito, não puderam fazer esse milagre, viu, queridos? Esse mesmo milagre que Arão estava ali fazendo. E havia piolhos nos homens e no gado. Então, disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Olha, queridos, eles reconheceram, os magos reconheceram para o Faraó, rei do Egito, que era um milagre de Deus, que isto era o dedo de Deus, porque eles não conseguiam fazer esse milagre com suas ciências ocultas, queridos. Olha que bênção. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quarta praga, queridos, moscas. Vamos ver se agora o coração do Faraó vai amolecer. Versículo de número 20. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, e nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Olha isso, queridos. O Senhor nosso Deus fez uma separação. Esses enxames de moscas só iriam atingir o Faraó e os seus oficiais, queridos. Não iria atingir
o povo de Deus, que era o povo israelita, os filhos de Israel. Versículo de número 23 novamente. Vejamos. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Olha, queridos, o Faraó querendo oração. Mas vejamos, queridos, versículo de número 29. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Página 86. Viram isso, queridos? O que Moisés falou para o Faraó? Que ele, dessa vez, não o enganasse, mas que deixasse ir o povo israelita para oferecer sacrifícios ao Senhor, porque até então Moisés estava dizendo ao Faraó: até agora você só falou que vai deixar nós irmos ao deserto adorarmos a Deus. Mas sempre muda de ideia e endurece seu coração. Era bem esse português bem claro que o nosso irmãozinho Moisés estava dizendo ao rei do Egito, Faraó. Queridos, agora nós vamos para o versículo de número 30, no capítulo 8 de Êxodo. Então, saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas, ainda esta vez, endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Olha, queridos, novamente, o Faraó não cumpriu com a sua palavra. Vejamos, queridos, capítulo de número 9, versículo 1. Quinta praga, peste nos animais. Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa ir meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Queridos, vamos ver como vai ficar o coração do Faraó.
versículo de número 4. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. Viram, queridos? A proteção do Senhor sobre os filhos de Israel. Vejamos, queridos, versículo de número 5. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. O Faraó, queridos, ficou muito irado porque viu que todo o seu rebanho morreu, mas o rebanho do povo de Israel estavam ali vivinhos. Vivíssimos, queridos. Sexta praga. Versículo de número 8. Úlceras. A sexta praga, úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Queridos, o rodapé da Bíblia está nos direcionando para Apocalipse capítulo 16, versículo de número 2. Vamos lá, queridos? Página de número... Só um minutinho, queridos. 1639 é a página. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Queridos, vocês estão observando este versículo de número 2 dentro do capítulo 16 do Apocalipse, de onde foi retirado este versículo? Êxodo, no rodapé da Bíblia, fala que está em Êxodo, capítulo 9, versículo 10. Voltemos para lá, queridos. Eu espero que vocês estejam entendendo como funciona a Bíblia Sagrada. Porque nós escutamos muito aí no YouTube e em vários lugares, em várias plataformas, pastores pregando de que não precisa estudar o Antigo Testamento, só o Novo Testamento. E, queridos, essa mentira cai por terra, porque vocês estão observando que eu faço questão de ler o rodapé quando se trata do Novo Testamento, para mostrar para vocês que no Novo Testamento os versículos bíblicos são retirados do Antigo Testamento. Está contando sobre essas pragas aqui, queridos. Vejamos, continuando aqui. Êxodo, página 86, capítulo 9, versículo 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este
não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Eu não sei se vocês, meus queridos irmãos, perceberam no Apocalipse, onde nós lemos ali no capítulo 16, versículo 2, se vocês perceberam que falou da besta. E eu quero voltar novamente lá com vocês, para vocês prestarem bastante atenção. Quem é a besta que o Apocalipse se refere? Página 1639. Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Queridos, nós estamos aqui estudando o livro do Êxodo e estamos percebendo que a besta daqui do Êxodo é um poder egípcio. Está se tratando, queridos, do rei do Egito. É uma autoridade, é um reino que o Apocalipse está se referindo sobre a besta. Então, queridos, abram bem os seus ouvidos e os seus olhos para esses estudos que nós estamos fazendo. Porque o livro do Apocalipse não é para nós termos medo, mas ele nos traz esperança. Tá bom, queridos? Ele abre o nosso olhar e o nosso entendimento, a nossa visão espiritual para as verdades bíblicas. Não tem nada de chip, viu, queridos? Não se deixem enganar. Estamos estudando aqui o livro de Êxodo, o segundo livro do Antigo Testamento, e estamos indo de encontro com o Novo Testamento, com as profecias que estão no livro do Apocalipse. Então, abram bastante os ouvidos de vocês, meus irmãos queridos. Vamos prosseguir. Sétima praga, Êxodo capítulo 9, versículo de número 13. Sétima praga, chuva de pedras. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó. Estão observando, queridos? Que é a besta do Apocalipse, é um reino. Aqui, nessa época, era o Egito, queridos. A besta do Antigo Testamento aqui era o Faraó, o rei do Egito. Vamos prosseguir, queridos. Versículo de número 13. Abram seus ouvidos e prestem bastante atenção, queridos. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Estão vendo isso, queridos? Agora prestem bastante atenção. Versículo de número 16. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Está aqui no rodapé, nos encaminhando para Romanos, capítulo de número 9, versículo 17. Queridos, quase abri em cima. Só voltando um pouquinho.
Romanos 9:17. Página 1489. Porque a Escritura diz a Faraó. Estão vendo, queridos? Vocês estão prestando atenção? Prestem bastante atenção. O que a Bíblia Sagrada está dizendo. Olha só. Porque a Escritura, que é a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, diz a Faraó que é a besta, um reino. Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Queridos, rodapé da Bíblia, manda voltar para Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Estão observando, queridos, como a Bíblia Sagrada é perfeita? Aqui, nós fomos para lá, para Romanos, porque Romanos tirou o texto daqui, de Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento. Certo, queridos? E confirmando a passagem bíblica. E aqui, nestes versículos que nós lemos aqui agora, o Senhor Deus está dizendo aqui no versículo de número 14, página 86, capítulo 9, Êxodo, capítulo 9, versículo 14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Viram, queridos? Que o nosso coração, Deus quer o nosso coração. Ele quer o nosso interior. Ele não está preocupado com essa capinha do lado de fora, o externo. Deus, ele vê o interior. E aqui na palavra de Deus está dizendo que o coração de Faraó estava endurecido para adorar ao nosso Deus. E o nosso Senhor Deus está dizendo aqui que não há nenhum outro Deus aqui na terra que possa ser adorado e que possa ser o Deus verdadeiro como Ele é. Vejamos, queridos, versículo de número 14. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Amém, queridos? E vamos continuar. Vamos continuar o versículo de número 15, para ver o que Deus está falando? Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Vamos continuar, queridos, página 87, Êxodo capítulo 9, versículo de número 17. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Olha o recadinho de Deus. Olha o recadinho do Senhor Deus através de Moisés. E Moisés falando ali, como o próprio Deus, sendo a boca de Deus, falando a Faraó. Mas nem assim o Faraó amolecia esse coração endurecido. Vejamos, queridos, versículo de número 18. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas.
Estão vendo, queridos? Essa palavra é para os judeus e para os gentios. Então, aqueles gentios que se convertessem e passassem a adorar a Deus, teriam a oportunidade, queridos, de serem protegidos por Deus. E vejam, queridos, o que a palavra de Deus fala. Versículo de número 19. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Os desobedientes, estão vendo, queridos? E vamos ver. Versículo de número 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Viram, queridos, o que eu falei sobre o capítulo 16, versículo 2 do Apocalipse? Olha só, versículo de número 24. De maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, queridos, agora nós vamos para Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. E em seguida vamos para Apocalipse, capítulo 16, versículo 21. Então vamos lá. Apocalipse 8, 7. Página de número 1631. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Queridos, vocês estão observando isso aqui? Apocalipse está deixando bem claro para nós, olha o quão grande é a esperança que nos traz o livro do Apocalipse. Não é um livro para se ter medo, queridos. Quando estudamos da forma correta, entendemos que é um livro de esperança, porque aqui está deixando bem claro nesse versículo bíblico que a besta do Apocalipse é o adversário de Deus, o diabo, Satanás, a antiga serpente. E quem será destruído com fogo e saraiva e fogo é o diabo, Satanás, a antiga serpente, e a terça parte dos anjos caídos, queridos. É para esse indivíduo, o diabo e seus anjos caídos, a terça parte dos anjos caídos do céu, é que está preparado o fogo eterno. Agora, queridos, aqueles que negarem ao perfeito sacrifício de Jesus Cristo, negarem a Jesus, não professarem com a sua boca e com não tiverem a palavra guardada em seu coração e se aliarem com o adversário de Deus, que se profanarem, aqueles que se distanciarem, vivendo uma vida
libertina, porque o nosso Deus é o Deus de liberdade, não de libertinagem, queridos. Então, essas pessoas que se aliarem com o inimigo, o adversário, e rejeitarem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a verdade que é Jesus Cristo, aí para esses, queridos, de fato, não haverá salvação. Mas a palavra de Deus fala bem claro no livro de Êxodo aqui, quando o Senhor fala através da boca de Moisés, que era a boca de Deus falando com o povo egípcio, Deus ele deu uma esperança para aqueles que quisessem se arrepender e se voltar para o Senhor. Então, se tiverem pessoas perdidas no mundo em que vivemos, em pleno século XXI, mas que se arrependem dos seus pecados e abandonam a velha vida e se voltam para adorar ao Senhor, eles têm a chance de serem perdoados por Deus e alcançarem a vida eterna. Certo, queridos? Agora, nós vamos para Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 21, que está na página de número 1640. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Viram isso, queridos? Então, blasfemaram de Deus. Blasfemaram contra o Espírito Santo. Porque Deus, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus, o nosso Deus, ele é triuno, ele é a Trindade. Ele é 3 em 1 e 1 em 3. Então, a primeira pessoa do Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus dos impossíveis, o Pai. O segundo, Jesus Cristo, a segunda pessoa do Pai. E o terceiro, o Espírito Santo, a terceira pessoa do Pai. Então eles blasfemaram, a palavra de Deus fala que eles blasfemaram contra o próprio Deus. E quando eles blasfemaram contra Deus, houve uma grande saraivada e os destruiu. Vamos ver, queridos. Continuando aqui. Página 87, Êxodo capítulo 9, versículo de número 21 em diante. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Viram, queridos? Versículo de número 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Certo, queridos? Vamos continuar, versículo de número 25. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Onde estavam os escolhidos de Deus,
no caso aqui, naquela época, os judeus, os filhos de Deus, os filhos de Israel, ali houve proteção do Senhor. Por que, irmã Sheila, que houve proteção do Senhor para eles? Porque eles estavam em obediência, queridos. Certo? Versículo de número 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Viram, queridos, que eu falei para vocês? A questão dos justos e dos ímpios. O próprio Faraó está confessando aqui, no versículo de número 27. Vamos ler bem devagarzinho para vocês entenderem? Então, Faraó, que é a besta, mandou chamar Moisés e Arão, os profetas de Deus, e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Viram, queridos, o Apocalipse para quem está preparado? Para os ímpios, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, que é a boca de Deus falando conosco. Aqueles que rejeitam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está escrito na palavra de Deus. É para esses que está preparado o que está ali no livro do Apocalipse, queridos. Aqueles que se unirem ao adversário de Deus, que querem viver uma vida de oba-oba, achando que isso, que suas vontades, tudo que satisfaz as suas vontades é amor, e estão bem distantes de Deus, queridos. Porque o amor que Deus fala na sua palavra é a verdade, é mudança de vida, é morrer para a carne, é se arrepender dos nossos pecados e viver uma vida nova em Cristo, viver em novidade de vida com Cristo. Para isso, queridos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, abandoná-los e vivermos uma vida de santidade na presença do Senhor. Porque Deus é santo, queridos. E o santo não se mistura com o profano. O santo não se mistura com o iníquo. O santo não se mistura com a libertinagem. Então, queridos, uma vez que nós aceitamos Jesus como o nosso único Senhor e Salvador, nós precisamos abandonar as nossas vontades erradas. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Uma voz doce, meiga, pura, que nos direciona para uma vida de santidade, uma vida de pureza. É desse amor que a palavra de Deus está falando. Deus é amor, não é carne. Deus é espírito. Então, quando nós colocamos as nossas vontades carnais à frente de Jesus Cristo, nós não nascemos de novo. Ah, imagine, mas todo mundo peca porque nós somos pecadores. Sim, queridos, mas eu estou falando de você achar que o seu pecado está mais certo do que a palavra de Deus. E viver o seu pecado dizendo que é amor e achando que Deus está concordando. Porque, queridos, vamos ter um exemplo bem claro disso que eu estou querendo dizer. Vamos aqui em João, capítulo de número 8, página de número 1401. Quando a mulher adúltera chegou ali diante de Jesus
com todos os teus acusadores? No finalzinho do capítulo 8, no versículo de número 10 e 11, vejam a mulher adúltera abandonando os seus pecados ali diante do mestre. Ela abandonou, queridos. Vejam, versículo de número 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, porque ele viu que ela estava arrependida dos seus pecados e que ela estava disposta, porque Jesus, ele vê o coração. Os nossos pensamentos, queridos. Coração é mente, pensamentos. Jesus viu a mente daquela mulher, viu o seu coração, os seus pensamentos. E ele virou para ela, o mestre, o próprio Deus, a segunda pessoa do Pai, Jesus Cristo, virou para a mulher adúltera, que estava com esse título, mas que viu que ela já havia se arrependido, virou para ela e falou assim, ó, finalzinho do versículo 11, vai e não peques mais. Oh, queridos, esse é o nosso Cristo, esse também é o nosso Deus. Quando ele virou aqui, mandou Moisés falar para o povo egípcio, para que eles pudessem olhar para o Senhor. Alguns olharam, outros não. Quando nós, de fato, entendemos o que é se apaixonar perdidamente por Jesus Cristo, nós colocamos as nossas vontades debaixo dos nossos pés com tanta facilidade, queridos, e olhamos para Cristo, porque Ele é todo poderoso, Ele está lá em cima, lá no alto, intercedendo por nós, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E as coisas aqui terrenas, onde nós pisamos, são muito pequenas para nós. Então, as nossas vontades carnais, queridos, não são difíceis de serem abandonadas quando nós estamos perdidamente apaixonados por Jesus Cristo, vivendo o primeiro amor. Certo, queridos? Vamos continuar. Versículo de número 26. Somente na terra de Gozem, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Versículo de número 29. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, e os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Viram isso, queridos? A terra é do Senhor. Tudo aqui pertence a Deus. Por isso que eu falei para vocês, se vocês têm algum amigo que é ateu, agnóstico, envia esses vídeos para eles, queridos, para esses seus amiguinhos, porque aqui a palavra de Deus está confirmando. Eles precisam só ter a certeza que está na Bíblia, que está dizendo, isso que estava dizendo aqui nesse versículo, olha só, versículo de número 29. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Amém, queridos? Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas,
as pedras e os trovões, tornou a pecar e endurecer o coração, ele e os seus oficiais. Viram isso, queridos? Versículo de número 34. Tendo visto o faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E muitas vezes, queridos, isso acontece conosco. Porque quando estamos passando por lutas, tribulações, momentos difíceis, onde há sequidão, nos voltamos para o Senhor Deus, pedimos socorro. E de onde vem o nosso socorro? A palavra de Deus diz que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121. Vamos lá, queridos, só para a gente ver. Salmos de número 121, página 848. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, queridos? Então, queridos, quando nós estamos passando por esses momentos difíceis, nós lembramos do Senhor. Mas aqui o faraó fez o seguinte: depois que passou tudo isso, que cessaram as chuvas, as pedras, os trovões, que passaram as dificuldades, ele tornou a pecar e endureceu o seu coração. E é assim que acontece muitas vezes conosco, queridos. Quando vem um momento de bonança, que Deus nos tira da provação, das dificuldades, do pior que você está, daquele momento terrível, aí você se vira contra o Senhor e peca. Que fique essa reflexão, querido, se está certo isso. Quer dizer, então, que quando está tudo mal e você clama ao Senhor e Ele traz bonança e traz alegria para a sua vida, você vira as costas para Deus, endurece seu coração e peca novamente? Pois é, queridos, que fique essa reflexão aí para nós. Versículo de número 35, estamos na página 87, capítulo 9, versículo 35. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Página 88, página 88, vamos para a 8ª praga, os gafanhotos, queridos, no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, a paz. Um abraço, queridos, feliz dia. Senta o dedo no like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e suas redes sociais e se inscreva no canal, queridos. Venha fazer parte dessa família abençoada, apaixonada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz.